nossas almas serão restauradas. Nosso versículo inicial se encontra no livro de João, capítulo 12, verso 25, Nova Versão Internacional. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, vejam só, a conservará para a vida eterna. Que promessa maravilhosa, né? Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo, amados do Pai, mais do que vencedores, povo maravilhoso, igreja sem ruga e sem mácula, eleitos desde antes da fundação do mundo. Meus amados, mais uma vez hoje vamos falar desta grande promessa em relação à vida eterna. Ou seja, o Senhor prometeu a vida eterna para os seus filhos desde antes da fundação do mundo. E vocês viram aqui, acabamos de ler, o próprio Jesus, ainda nos dias de sua carne, né, reforçando essa promessa. Ele disse, aquele que ama a sua vida nesse mundo a perderá. Veja, amar a vida aqui tem um sentido de a pessoa valorizar mais o que é material, a pessoa não se preocupar com o que é espiritual, né? Então a pessoa valoriza mais os prazeres da vida carnal e material em detrimento das coisas espirituais, das coisas de Deus. O sentido aqui é esse. E evidentemente aqui é uma referência a quem é da perdição. Porque no fundo é isso, né? Porque nenhum filho de Deus perdeu ou perderá a vida eterna. Entende? Todos os filhos de Deus, eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo, já ganharam a vida eterna porque Jesus já a conquistou e ele já a deu pela graça. E nós, inclusive, que nascemos depois de a graça ter sido estabelecida, já nascemos com todas estas promessas. Por isso que aqui em nosso trabalho ministerial, nós fazemos questão de sempre afirmar que nós já nascemos com a vida eterna. Veja, eu sei que para quem vem da religião, isso é muito impactante, porque a religião se coloca como algo que vai fazer a pessoa ainda alcançar a vida eterna. Então, a religião se põe como o caminho, né? Então, você só vai obter no futuro, quem sabe, né, eventualmente, você vai obter a vida eterna, mas se você participar aqui da religião. Então, se você frequentar primeiro aceitar Jesus, né, entre aspas, que é um conceito, como eu sempre digo, que não existe na Bíblia. É impactante isso? É tremendo? É. Mas é a verdade. Se você pesquisar na palavra, você não vai encontrar a palavra, a frase, né? Aceitar Jesus. Não tem. Tá? Ah, Cristiano, não tem a palavra, mas tem um conceito. Não, também não tem um conceito. O que existe são versículos distorcidos, versículos retirados de seus respectivos contextos, né? Se você retirar algo do contexto, amado irmão, amada irmã, você pode criar qualquer coisa, qualquer raciocínio. Entende? Quando você lê os versículos dentro de seus respectivos contextos, e são diversos, como eu sempre digo aqui, né? É o contexto imediato do versículo, é o contexto daquele capítulo onde o raciocínio está sendo desenvolvido, é o contexto do livro ou epístola inteira, né? Ou inteiro, e é o contexto da Bíblia como um todo. Além disso, é o contexto temporal, que são os tempos. Por exemplo, antes da cruz, foram 2 tempos. Foi de Adão até Moisés e a partir de Moisés até a cruz. Foram 2 tempos. Ou seja, a partir de Moisés foi a partir da lei, né? Então Adão trouxe o pecado para o mundo e a lei se manifestou para ser a força do pecado. Então houve 2 tempos. Depois da cruz também 2 tempos. Na cruz a graça foi inaugurada, o caminho da graça foi inaugurado, mas houve um período de transição até a queda do templo de Jerusalém, que marcou inclusive a segunda vinda de Cristo. Veja, Jesus profetizou que em sua segunda vinda, aquele templo que estava de pé lá naquela época, Jesus disse que seria totalmente destruído. Em Mateus 24, Jesus diz isso, né? Que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo.
E foi o que aconteceu. No ano 70, o templo foi destruído, na invasão de Roma contra Jerusalém, na guerra ali dos judeus contra Roma. Então houve o cumprimento de todas as profecias e inclusive a segunda vinda de Cristo. Eu sei que é impactante, porque as pessoas esperam a segunda vinda para o futuro. Mas, gente, não haverá segunda vinda no futuro, ou no caso seria uma terceira, né? Porque alguns dizem isso. Não, de fato Jesus voltou de certa forma no ano 70, então foi um mini apocalipse. Veja só o conceito. Olha, para as pessoas negarem a verdade, gente, elas inventam cada coisa absurda, né? Então, como elas se deparam com a história que comprova o ano 70, a queda do templo, tudo que Jesus profetizou, né? O que aconteceu antes ali em Jerusalém, tudo a história comprova. Então as pessoas se deparam com essa verdade. Aí, como elas têm essa verdade escancarada, o que elas fazem? Não, mas Jesus ainda vai voltar, só que vai ser uma terceira vinda, onde haverá um terceiro templo de Jerusalém. Veja que é eventual, tá? Podem construir ou não, ninguém sabe. Ah, mas vai haver um terceiro templo, ainda que haja. Um eventual terceiro templo não terá nada a ver com o Apocalipse bíblico, porque o Apocalipse bíblico foi profetizado para aquele tempo, para aquela geração relativa àquele templo de Jerusalém que estava de pé ali. Então tudo se cumpriu. Então, gente, olha, não haverá a vinda de Jesus no futuro, nem a segunda, muito menos terceira, não tem isso aí. Irmão Cristiano, eu estou novo na graça, eu estou impactado, eu quero entender esse negócio. Eu vou deixar 2 links na descrição do vídeo, quem está assistindo a gravação no YouTube. O link do Minuto Escatológico, eu recomendo que você assista primeiro aos vídeos do Minuto Escatológico e depois também vou deixar um vídeo da escatologia geral. Quer entender isso? Então assista primeiro aos vídeos do estudo escatológico e depois você entra então na escatologia propriamente dita, tá? Então, veja, tudo já se consumou. Então, como eu estava dizendo, houve 2 tempos, da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição, até esse famoso ano 70, onde tudo se cumpriu, e do ano 70 em diante, com a graça totalmente estabelecida, ou seja, as promessas todas entregues, tudo consumado. Obviamente eu, minha esposa, vocês, todos nós, nascemos muito depois do ano 70, ou seja, nascemos muitos anos depois, séculos depois, da consumação de todas as coisas. Então já nascemos, gente, com todas as promessas, com tudo já consumado. Consequentemente, já nascemos com a vida eterna. E costumamos dizer aqui, já nascemos em condição de vida eterna. Tá? Veja bem, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link de uma playlist sobre a vida eterna, para você entender um pouco mais sobre isso, tá? Então assista esses estudos, gente. Olha, vale a pena. Eu sei que são muitos estudos, principalmente para quem está novo na graça, né? Está chegando agora. Eu sei que a vida é corrida, a gente trabalha muito, tudo bem. Mas, gente, separa um tempo, invista esse tempo. Sabe, deixa de assistir a um Netflix aí de vez em quando. Então, o tempo que você está assistindo a Netflix ou a Amazon Prime, ou qualquer que seja aí o stream, deixa um pouquinho o stream de lado, assista a esses estudos em graça para você se atualizar. É importante isso, né? Porque eu sei que há conceitos que nós apresentamos aqui que há algumas pessoas que realmente não alcançam o raciocínio pleno porque não têm essas bases, né? É claro que seria muito mais fácil para mim aqui transmitir um conhecimento falando apenas para pessoas que já têm essa base em sua mente, né? Só que eu sei que isso não acontece porque o YouTube, Facebook, etc., né, são redes abertas. Então, muitas pessoas vêm, como a gente costuma dizer, até caem de paraquedas, entre aspas, né? E a pessoa, às vezes, recebe esses impactos dessas informações. Eu entendo isso, mas veja, eu não posso me privar de trazer o estudo, por isso que eu recomendo, para quem está impactado, que estude esses adendos que eu estou oferecendo aqui nos links, tá? Para vocês terem todo o raciocínio. Vale a pena estudar a graça. É uma libertação maravilhosa. É a graça juntamente com o raciocínio da escatologia consumada. Tá? Então, abençoados, há todo esse contexto, né? Voltando ao que eu estava dizendo, há todo esse contexto. Então, esses 2 tempos, como eu falei agora há pouco, antes da cruz, e os 2 tempos depois da cruz. Nós temos que levar todos esses contextos em conta para que possamos interpretar a palavra.
Tá? Então, o que o sistema religioso faz? Eles distorcem, retirando do contexto certas passagens. Né? Então, eles inventaram aceitar Jesus, que não existe, como eu falei. Né? Eles inventaram a ideia de que eles são os intermediários, né? Eles são a ponte para que as pessoas alcancem a vida eterna. Isso não existe. Independentemente de religião, vocês, todos nós, já nascemos em condição de vida eterna. A diferença é que nós não conhecíamos isto. Então, não era uma questão de salvação eterna. Entende? Era uma questão de salvação do entendimento, que são coisas distintas, né? Salvação da sua mente é uma coisa, a salvação em termos de vida eterna é outra. Então, nós já nascemos com a vida eterna? Sim, porque já nascemos depois de toda a obra consumada, como eu falei, nascemos depois da cruz e depois do ano 70. Só que nós não nascemos aqui nesse mundo com a nossa mente ainda liberta. Então, foi o Evangelho que libertou a nossa mente e que nos fez entender, então, a nossa posição real, que somos filhos. E, portanto, nós não amamos essa vida atual, essa vida material, acima das coisas de Deus. Como Paulo fala, né? Olhemos então para as coisas que são do alto, não para as que são aqui da terra. Ou seja, nos importemos com as coisas espirituais, não com as coisas carnais. Sabe? Então as pessoas que valorizam mais as coisas carnais em detrimento das coisas de Deus, há uma grande possibilidade dessas pessoas nem serem da vida eterna, não serem da salvação, como costumamos dizer, né? Ou seja, não são filhas eleitas desde antes da fundação do mundo, porque a pessoa prioriza somente a maldade. É aquela questão das obras, né? As obras, elas não definem se você é da salvação ou não, ou se você vai ter a vida eterna ou não. Não, as obras são a consequência disso. Tá? E tudo isso que eu estou falando aqui, gente, nós já estudamos aqui várias e várias vezes, né? Então tem muito conteúdo aí no canal. Para quem não está inteirado disso, como eu disse, é só você ir nos links ou então você pesquisar outros temas aí que você vai encontrar. Por exemplo, nós temos alguns estudos já sobre as obras. As obras são a consequência. Ou seja, se eu sou filho de Deus e nasci nesse mundo como filho de Deus, então as boas obras foram destinadas ou pré-destinadas, né, para mim, para vocês, para nós que somos filhos. E as obras más restaram como refúgio para a perdição. Então, a perdição já tem o prazer natural pelo mal. Eles querem viver no mal. Eles só têm prazer em coisas carnais. O Filho de Deus não. Veja, mesmo ele não tendo ainda a revelação do Evangelho, o Filho de Deus ele sempre gosta do bem. Você pode ver, amados, há pessoas que não conhecem o Evangelho da Graça, que é o único Evangelho, e ainda assim são pessoas maravilhosas, pessoas boas, prestativas, que não amam o mal. Ou seja, nós podemos observar características de filho de Deus nessas pessoas, ainda que elas não tenham tido a revelação da graça. Por quê? Porque as obras refletem a vida da pessoa. Então a revelação da graça será, quando acontecer na mente desta ou daquela pessoa, será um adendo, será uma bênção maravilhosa, um descanso maravilhoso, né? A revelação da graça, eu costumo dizer, é a maior de todas as bênçãos que podem se manifestar em nossas vidas. Né? Então, mas independentemente disso, a pessoa é filha e ela tem boas obras, porque o Espírito já habita nela. Enfim, tá? Então esse é o sentido de amar o mundo ou amar a vida neste mundo. Agora veja, o meu ponto é o seguinte, tá? Eu estou explicando tudo isso aqui porque tem muitos irmãos que não entendem muito bem esse versículo, né? Muitos já me perguntaram sobre ele. Poxa, irmão Cristiano, mas eu amo a minha vida. Quer dizer então que eu vou perder porque eu amo? Veja, gente, amar tem esse sentido então, como eu acabei de explicar, né? É você amar mais as coisas materiais, é você ter prazer mais no mal, na carne, não se importar com boas obras, etc. Então você ama a vida nesse sentido. Então você só se importa com o que é carnal, com o que é material, com o que é impuro. Esse é o sentido, tá? Agora o ponto principal é esse. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará. Esse é o ponto de hoje. Qual é a promessa de Jesus, então? É que a vida que vivemos agora será conservada. Recentemente nós estudamos sobre isso mais profundamente, né? Sobre essa questão de que a vida que vivemos hoje, ela vai seguir na eternidade. Esse estudo, inclusive, está na playlist da Vida Eterna, que nós estamos recomendando na descrição do vídeo, na gravação do YouTube. Tá? Ou seja, se você assistir esse estudo, caso você não tenha assistido ainda, você vai ter tudo isso, toda essa revelação na sua mente.
né? Que a vida hoje, que você vive hoje, ela seguirá. Vida eterna é isso. Não é que a sua vida vai se perder aqui, porque veja, gente, é o que alguns têm pregado aí. Mesmo pregando a graça, existem pessoas que estão tropeçando nesse assunto, dizendo que a vida dos filhos de Deus, mesmo sendo filhos eleitos, vai se perder. Ou seja, a alma se perde, a alma acaba. Veja, isso é um equívoco tremendo. E eu tenho pedido muito a Deus que abra o entendimento dos irmãos que são sinceros em graça, para que eles também despertem para essa questão, né? Porque estão pregando algo absurdo. Dizer que a vida dos filhos de Deus acaba é você dizer que a promessa de Deus não se cumpriu. Esse é o ponto que vamos tratar mais profundamente hoje. Então veja, a vida que vivemos hoje, como Jesus falou, quem não ama esta vida, ou seja, quem não tem prazer no mal, nas coisas da carne, etc., em detrimento das coisas de Deus, conservará esta vida para a vida eterna. Eu te pergunto, você vive hoje como? Você vive triunicamente. Você tem um espírito, porque você é filho de Deus. Você tem um corpo, porque o corpo esse invólucro nosso aqui, é o nosso meio de viver, de locomoção físico, né, aqui. Então, o nosso meio de vida física é o corpo, que é ainda a herança do primeiro homem, ainda é um corpo adâmico. E temos também a alma, que é a vida. Percebe? A nossa alma é a vida. O que Jesus falou? Aqueles que não priorizam, então, o mundo, vão preservar, em outras palavras, né? Vão preservar, vão conservar a vida atual para a vida eterna, como nós acabamos de ler aqui no primeiro versículo. E já estudamos isso aqui mais profundamente, né? Então veja, abençoados, essa é a promessa de Deus, a conservação da vida. E é importante, então, você entender que alma é sinônimo de vida, biblicamente. Porque veja, abençoados, salvação é sinônimo de vida eterna. E a promessa de Deus, então, é que a vida dos filhos de Deus seriam eternas. As vidas seriam eternas, né? Em outras palavras, as almas seriam eternas. Então, salvação está relacionado à alma. Vida eterna, né? Está relacionada às almas. Eu penso que o problema na interpretação desse assunto para alguns, e que alguns têm tropeçado nisso, é por causa do sentido da palavra alma no original. Do grego, no caso, né? Que é psique. Então, o sentido original dessa palavra no grego acaba remetendo ao raciocínio de que a alma consiste apenas em emoções. Alguns têm defendido isso, né? Ah, não, a alma acaba porque a alma são só emoções, né? Então, se você se apaixonou por alguém, se você se entristeceu, se você se aborreceu, se você se alegrou, a alma é isso, então isso aí fica na terra, etc. Gente, isso não é verdade, tá? Biblicamente, alma é sinônimo de vida. E você vai ver isso comigo aqui já já, tá? Se alma é sinônimo de vida e a promessa é de vida eterna, veja só essa matemática. Tá? É muito claro, 2 mais 2 é igual a 4. Alguns estão dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. Cuidado. 2 mais 2 é igual a 4. Essa é a matemática perfeita. Tá? Então veja, se alma é vida e a promessa é de vida eterna, logo a alma do Filho de Deus, dos eleitos, dos filhos, né? As almas são eternas. Vida eterna, alma eterna. Biblicamente, alma é vida. Mas como eu falei, existe essa questão da psique, né? Você ouve a palavra psique, logo você pensa em mente, né? E claro que na mente existem emoções. Só que é o seguinte, a nossa mente, ela não é um conjunto de emoções apenas, tá? Na nossa mente, em nossa psique, em nossa alma, contém emoções. É diferente de ela ser apenas emoções, como alguns dizem. Porque, veja, gente, a psique, a nossa mente, por que psique é alma e alma é vida? Porque, na verdade, o cerne da nossa vida todo está na mente. Perceberam? O nosso eu, a nossa personalidade, ou seja, quem nós somos aqui nessa vida, isso se processa na mente. Claro, também as emoções, obviamente, e até mesmo o processo mecânico da nossa biologia, tudo é comandado pela psique. Mas é a vida como um todo. Entenda isso, amados. Não são apenas emoções. A alma não consiste apenas de uma reunião de emoções. Na alma
contém emoções, mas também contém a nossa vida como um todo e principalmente o nosso eu. O cerne, o centro da nossa vida está na mente. Por isso que a palavra alma no grego é psique. Mas psique é o quê? É vida. A alma é vida. Tá? Então veja, vamos lá. Tendo dito isso, tendo relembrado isso, né? O projeto de Deus, então, desde antes da fundação do mundo para os seus filhos, sempre foi a preservação de suas almas. Essa foi a promessa de Deus. Quando Deus prometeu vida eterna, ele estava prometendo alma eterna. Porque a salvação, como já vimos, já falamos, ela está relacionada à alma. Porque, veja, espírito não morre. Então, o nosso espírito nunca morreu, literalmente, ou seja, o espírito nunca foi para a não existência, nunca foi destruído, nunca ficou no Hades, não é isso. A palavra diz que o espírito sempre voltou para Deus. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Perceberam? Então, o espírito, uma vez que a pessoa morria aqui antes da segunda vinda de Cristo, até, não só antes da cruz, né? A pessoa morria, o espírito voltava para Deus. O corpo ia para o pó e a alma, consequentemente, também. Se os espíritos dos filhos de Deus sempre voltavam para Deus, o que ficava no Hades? E veja, o Hades tem dois aspectos, até eu diria, né? Tinha um aspecto físico, como tem até hoje, né? Porque Hades é isso, é sepultura. Tá? Então tem um aspecto físico, onde o pó vai habitar ali. Mas também vamos dizer que o Hades tinha também um aspecto etéreo, onde as almas iam para o que eu chamo de não existência. Por quê? Porque as vidas, as almas deixavam de existir aqui nessa vida. Então era a não existência em relação a essa vida aqui terrena. Então a alma saía da existência, ela saía do conhecimento. Por isso que a palavra diz no Antigo Pacto que os mortos não sabem coisa alguma. Vocês já leram isso na palavra? Os mortos não sabem coisa alguma. Por quê? Porque a alma saía da existência, a psique acabava ali e ia para o lugar dos mortos. Entende? Então o lugar dos mortos tinha esses dois aspectos. Físico, onde o corpo, a matéria ia, o pó, e tinha esse aspecto, vamos dizer assim, etéreo, né? Que era um lugar dos mortos, mas não um lugar físico. Um lugar para onde as almas iam e ficavam presas naquela condição de morte. Então, quando Deus prometeu vida eterna, ele prometeu que as almas dos filhos dele não ficariam ali naquela condição. E ele prometeu isso antes da fundação do mundo. Vamos ler esse clássico? Tito 1:2. É um clássico, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam, vejam só, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Olha só, a esperança da vida eterna. Veja, como eu sempre digo, né? Nesse momento aqui, nesse tempo da igreja primitiva, onde Paulo escreveu essa carta, quando, né, Paulo escreveu essa carta, ali eles estavam ainda em um momento de esperança. Porque a vida eterna mesmo se manifestou a partir da segunda vinda de Cristo, que foi no ano 70. Perceberam? Ali eles estavam antes da segunda vinda. A igreja primitiva estava vivendo ainda um momento de transição. Então eles estavam, por assim dizer, no terceiro tempo, né? Como eu falei, antes da cruz houve 2 tempos. De Adão até Moisés, de Moisés até Cristo, até a cruz. E depois da cruz, 2 tempos, né? Da ressurreição até o ano 70 e do ano 70 até a eternidade, que é o tempo que vivemos hoje, inclusive. E a igreja primitiva, então, viveu antes desse tempo. Antes da segunda vinda, antes da vinda do reino. Então eles estavam ainda em esperança. Ou seja, os irmãos da igreja primitiva ainda estavam à mercê da morte. Quando eles morriam antes da segunda vinda, né, antes do ano 70, quem morresse naquele período, mesma coisa diante da cruz. O espírito voltava para Deus e o pó ia para o pó, consequentemente a alma ia para o lugar dos mortos. Então eles estavam ainda em esperança. Essa palavra aqui que nós lemos, não serve para nós hoje, ou seja, esse conceito de esperança. Porque você, eu, nós que somos filhos de Deus, não estamos em esperança. Na realidade, já estamos em condição de vida eterna. Ou seja, quando nós partirmos dessa vida, quando o nosso pó voltar para o pó, nós não vamos ver a morte, a nossa alma não vai para o Hades. Nós vamos seguir vivos no paraíso. Essa é a promessa. Condição de vida eterna é isso. O pó ele volta para o pó? Claro, porque o lugar dele é o pó. Mas você segue vivo, eu seguirei vivo.
Então, na verdade, não existe morte. Não neste sentido da verdadeira morte. Porque a verdadeira morte que a Bíblia trata é da alma, não é do corpo, não é do pó. O pó, o lugar dele é o pó, ele tem que voltar para lá. O problema da morte era a prisão da alma, da verdadeira vida, a prisão da personalidade, do eu das pessoas. Entende? Então, o que o Senhor prometeu? Vida eterna antes dos tempos dos séculos. E vida é alma, alma é vida. Então, se a vida é eterna, a alma é eterna. Por isso que eu digo, é um absurdo você dizer que as almas dos filhos de Deus morrem. Não faz sentido biblicamente. Porque a Bíblia promete a conservação da alma. E veja, gente, quem tem pregado que a alma morre, lamentavelmente, eu lamento muito, gente, quando eu falo isso. De coração, amado. Eu desejo muito que os nossos irmãos acordem para isso. Mas quando as pessoas pregam isso, elas estão dizendo que a conservação da alma, na verdade, seria só aqui na terra. Né? A promessa da conservação da alma é porque é a conservação da vida, porque no ano 70, né, haveria ali as guerras e tal, então seria a conservação da vida nesse mundo. Não. Conservação da alma é para a eternidade, é promessa de salvação. E você vai ver isso comigo agora. Vamos ler? Hebreus 10, do 32 até o 39. Vamos ver essa questão da conservação da alma, tá? Importante, aqui eu não estou lendo a Nova Versão Internacional, que eu gosto muito, mas eu não estou lendo de propósito, porque aqui nessa versão cita a palavra alma, e para o nosso estudo é importante. Veja, a Nova Versão Internacional não cita a palavra alma, mas a tradução não está errada, a tradução está correta. Se você ler essa passagem na Nova Versão Internacional, você vai entender perfeitamente, a tradução está muito boa, só que não cita a palavra alma. Tá? Então eu fiz questão de usar uma versão que cita a palavra alma, porque a palavra alma aparece no texto em grego. Então, para você entender o cerne, né, o ponto de hoje, é fundamental você ver que a palavra alma está aqui registrada. Tá? Então, por isso que eu não estou lendo nessa passagem aqui em específico a Nova Versão Internacional. Vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ou seja, o que é ser iluminado? É ter conhecido o Evangelho. Os hebreus, que eram os judeus, né? Ali era uma congregação de hebreus, eles haviam conhecido o Evangelho, ou seja, eles foram iluminados. E aí diz aqui, ó, lembrai-vos, porém, dos dias passados em que vocês, depois de serem iluminados, suportaram um grande combate de aflições. Porque esses hebreus começaram a ser perseguidos. E, na verdade, amados, todos ali que passaram a crer no Evangelho, que receberam a revelação, foram iluminados, todos eram perseguidos pelos judaizantes. Principalmente os hebreus, né? Eles ainda mais. 33. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Então eles receberam o quê? Muitos vitupérios. Vitupérios são acusações falsas, ataques, desprezo, esse sentido, né? Então eles foram desprezados, atacados, receberam muitas calúnias e passaram por tribulações. Vejam só, gente, só porque receberam o Evangelho. Percebe que essa realidade hoje também existe para nós? Você que está em graça, eu que estou em graça, nós também vivemos muitos vitupérios, muitos ataques, tribulações, calúnias. É o que eu mais sofro na minha vida. São calúnias, ataques, invencionices contra a minha vida. Então essa realidade que os hebreus passaram ali também se mantém hoje, em certo nível. Eu não vou comparar o nível, né? Mas eu diria que em certo nível se assemelha muito, né? Então, em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. 34. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo de vossos bens. Olha só, até os bens deles foram roubados. Foram atacados, humilhados, foram perseguidos, e até os bens daqueles irmãos foram roubados. Olha só. E olha só o que a palavra fala. Com alegria vocês permitiram até o roubo de seus bens. Por quê? Olha só. Sabendo que em vós mesmos, atenção, gente, tendes nos céus. Olha só. A promessa aqui é o quê? É salvação. É vida eterna. Porque vida eterna se vive no céu.
Então eles tinham a esperança, porque ainda era um momento de esperança, como eu falei agora há pouco, né? No céu. Então, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ou seja, o que vocês têm no céu não se compara com isso aqui. Por isso que, com certeza, até mesmo os seus bens foram roubados, mas vocês receberam isso com alegria, porque vocês sabem que nos céus estão guardadas coisas maravilhosas para vocês. Que coisa tremenda, né? Que palavra, né? Mas é bom você ressaltar isso aqui no versículo 34, para você entender que o contexto está falando do céu. Então não é conservação da alma aqui nessa terra. É uma promessa para o céu. Tá? Vamos lá, vamos continuar que você vai entender mais ainda. 35 e 36. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Por quê, gente? Porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo. Né? Eles sabiam que Jesus estava próximo de voltar, mas não era tão próximo assim. Ainda havia ali bons anos até chegar o ano 70. E eles não sabiam, né? Ninguém sabia exatamente quando seria. Então eles estavam sofrendo muitas coisas, perseguições, até os bens deles haviam sido roubados. Então por isso que a palavra aqui está dando uma palavra de exortação, né, de ânimo para eles. Olha, vocês necessitam de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa? A vida eterna. Você vai ver. É a promessa que nós acabamos de ler, que Paulo disse que o Senhor Deus fez antes da fundação do mundo. Por isso que no contexto ele cita o que eles esperavam no céu. O que os aguardava nos céus, perceberam? Era a promessa. Irmão Cristiano, que promessa era essa? Nós acabamos de ler lá em Tito. A vida eterna que havia sido prometida desde antes da fundação do mundo. Tá? 37 e 38, né? Isso. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Estão notando que não faz sentido dizer que Jesus ainda vai voltar? Olha a promessa aqui. Um pouquinho de tempo. Ora, em relação a séculos, o que eles ali tinham que esperar era um pouquinho de tempo. Como eu disse, eles não sabiam exatamente quando seria, mas eles sabiam que seria ainda naquela geração. Até porque o próprio Jesus já havia profetizado isso. Então quem diz que Jesus vai voltar ainda, meu Deus do céu, irmão. Que promessa é essa que ele vai voltar ainda? Se a palavra diz não tardará. Não tardará 2000 anos, não é não tardará hoje. Bom, muito bem. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que coisa, né? Agora observe o 39, que é a chave de tudo aqui. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem, em algumas versões, para a perdição, mas daqueles que creem, para quê? Para a conservação da alma. Observem que há duas sementes no mundo, né? Os da salvação e os da perdição, né? Os da vida eterna e os da destruição eterna. Observem que aqui essas duas condições se contrapõem. Só que aqui o texto chama salvação de conservação da alma. Mas observe, a conservação da alma está se opondo à perdição. Perceberam? Então, quem era filho da perdição, que não seria salvo de modo algum, pertencia à perdição, que no texto em grego significa destruição. E aqueles que creem para a conservação da alma. Agora observe, não é conservação da alma nessa vida terrena. É conservação da alma para a eternidade. Porque vocês viram que o texto cita a promessa. Mais uma vez, que promessa, irmão Cristiano? A vida eterna que foi prometida desde antes da fundação do mundo. Por isso que no contexto, o texto cita inclusive a esperança que eles tinham nos céus. Então, gente, conservação da alma aqui é sinônimo de salvação. Pode notar que se opõe perdição de um lado, conservação da alma de outro. Ou seja, conservação da alma aqui nesse texto é sinônimo de salvação, de vida eterna. Tá? Então, antes da segunda vinda de Cristo, as almas de todos iam para a morte. De todos.
Mas para os filhos da salvação, ou seja, aqueles que seriam conservados, né? Aqueles que teriam essa vida aqui também na eternidade, havia a promessa de que eles voltariam a viver. A promessa da ressurreição. O que é a ressurreição, cristiano? Nada mais é do que a alma voltar a viver. Vocês podem notar que a ressurreição de Jesus consistiu em quê? Além de o seu corpo ter saído do pó, porque havia uma promessa de que o corpo de Jesus não seria deteriorado, já estudamos isso aqui também algumas vezes, né? Havia essa promessa de que o corpo de Jesus não passaria pela decomposição. Então, neste sentido, a ressurreição de Jesus foi uma exceção, apenas no que tange ao corpo. Tá? Só que o que diz o texto? Que a alma de Jesus saiu da tumba, saiu da sepultura. Então, o corpo físico dele saiu da sepultura no sentido físico e a alma saiu da sepultura nesse lugar que eu digo que é um lugar etéreo, né? Um lugar onde as almas iam, que, claro, não era um lugar físico. O corpo de Jesus, então, a matéria dele, o pó, saiu da tumba fisicamente e a alma saiu do Hades. Perceberam? Que é esse lugar dos mortos que eu falei. Então, ressurreição, vida eterna, consiste nisso. Na alma sair da morte e vir para a vida. No nosso caso, como já estudamos aqui também, nós nunca passaremos por uma ressurreição. Interessante, né? O irmão Cristiano, não haverá ressurreição para nós? Não, para nós não. Porque nós não passaremos pela morte. A nossa alma nunca estará no Hades. O nosso corpo, sim, ele vai para a sepultura física. Porque, repito, o lugar do pó é o pó. Ponto final. Só que a nossa vida, de fato, mais uma vez eu vou dizer, alma é sinônimo de vida na Bíblia, a nossa vida, de fato, vai seguir. É só o pó que vai voltar para o pó. Só que nós vamos receber uma outra vestimenta, que é o nosso corpo de glória. Então seguiremos vivos na eternidade, no paraíso. Somos triúnicos aqui e seguiremos sendo triúnicos no paraíso. Corpo, alma e espírito. Porém, corpo glorificado e alma restaurada. Claro, o espírito junto, o espírito sempre foi perfeito. Tá? E ele seguirá sendo perfeito. Só que o nosso corpo será um outro corpo também perfeito e a nossa alma restaurada, como é o tema de hoje. Então veja, o que acontecia antes da segunda vinda de Cristo? Antes da cruz e, claro, antes da segunda vinda. As pessoas morriam, os filhos de Deus, no caso, que pertenciam à vida eterna, morriam biologicamente. O seu pó voltava para o pó. Que é sempre o lugar do pó é esse, e vai voltar para lá, ponto final. Porém, a alma ia para o Hades e o espírito voltava para Deus. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra. Adão tem que voltar para a terra porque Adão veio da terra, né? Como o era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Ué, irmão Cristiano, onde é que está a alma? Gente, existe um conceito que é o subentendimento. Irmão Cristiano, o que é isso? É quando um raciocínio está subentendido. Ou seja, é algo que está ali, mas é tão claro que não precisa ser dito. Ou seja, o conceito de o pó voltar para o pó está subentendido a alma indo para o Hades. Veja, a ressurreição, como eu acabei de falar agora há pouco, não é a alma sair, ou não era, né? A alma sair do Hades e vir para a vida. Como aconteceu com Jesus, né? A alma dele saiu do Hades. Perceberam? Então está subentendido aqui. O texto não diz, não fala da alma, porque é uma coisa óbvia aqui. Porque a alma está atrelada ao corpo, ainda que ela seja um outro elemento. Mas ela está atrelada ao corpo. No caso, atualmente, a nossa alma está atrelada a este corpo adâmico. Mas, após este corpo voltar para o pó, a nossa alma seguirá viva, porém atrelada a um novo corpo. Então está subentendido aqui, se o corpo voltava para o pó, naquele tempo antes da cruz, a alma também morria. Por quê? Porque a vida eterna ainda não havia sido estabelecida. Entende? Então a alma é um elemento diferente do corpo, assim como ela é do espírito também. Tanto que vocês podem observar na carta aos Hebreus, faz uma referência onde a palavra de Deus penetra, diz que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Então são coisas distintas.
Então, corpo, alma e espírito é uma triunidade. São elementos distintos que compõem os filhos de Deus. Então aqui o texto não cita literalmente a alma porque está subentendido. Então o corpo voltou para o pó, naturalmente a alma que estava atrelada àquele corpo ia para o Hades. Perceberam, né? Fica a pergunta então, se a carne ia para o pó, como acabamos de ler, e o espírito voltava para Deus, o que ressuscitou no ano 70? Veja, o espírito já havia voltado para Deus. Então, não foi o espírito que ressuscitou. Perceberam o ponto? Desde antes da cruz, o espírito voltava para Deus. Você acabou de ler comigo no livro de Eclesiastes, em Antigo Pacto. Então, o espírito voltou para Deus e o corpo foi para o pó. O que restou, então, para ressuscitar, já que o pó não volta à vida? Uma vez que o pó vai para o pó, ele se torna pó para sempre. Mas e a alma? Perceberam? O que voltava à vida era a alma. Por isso que a alma de Jesus saiu da tumba. Assim como as almas dos filhos de Deus saíram do Hades no ano 70. Perceberam, né? Por isso que ali, naquele tempo, eles ainda estavam à mercê da morte. A morte ainda iria acabar. Ou seja, Jesus já havia vencido a morte para ele mesmo, né? Só que a morte ainda estava em vigor para os demais irmãos, até o ano 70. Por isso Paulo escreveu isso aqui, 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, era o último inimigo que cairia por terra na segunda vinda de Cristo. E foi o que aconteceu. Então, vocês perceberam, amados, que alma é vida? Conservação da alma é conservação da vida para a eternidade. Como Jesus falou, aqueles que não amam a sua vida nesse mundo, ou seja, aqueles que são espirituais, aqueles que são de Deus e que amam as coisas de Deus, eles vão conservar essa vida atual para a vida eterna. Não é promessa minha. Não sou eu que estou inventando doutrina. Eu li na palavra. É promessa do próprio Senhor. Então, conservação da alma não é simplesmente a vida ser conservada aqui até um certo tempo. Eles venceram o ano 70 e a vida foi conservada. Não. Eles estavam aguardando a promessa. Vocês viram no contexto. E aí você vai lá no contexto de Tito. Que promessa? Vida eterna. O Senhor prometeu antes da fundação do mundo. Então, conservação da alma ali no texto se opõe à perdição. Perdição era para quem era da perdição. E conservação da alma, ou seja, vida eterna, para quem era da vida eterna. Vocês estão percebendo? Aí você vai dizer assim, tudo bem, irmão Cristiano, já entendi isso aí. De fato, salvação, vida eterna, tem a ver com a alma. Foram as almas que ressuscitaram no ano 70, já que os espíritos já estavam com Deus. Eu entendi tudo isso. Mas e aí, irmão Cristiano, como é que faz? Como é que a nossa alma vai para o paraíso? Se a nossa alma, como você mesmo disse, contém sentimentos. Né? É uma coisa que muitos nos perguntam. Tudo bem, irmão Cristiano, vida eterna tem a ver com a alma, já entendi isso. Mas e aí? E as minhas tristezas? E aquele irmão que me aborreci com ele, aquela pessoa, sei lá, que eu me aborreci com ela, ou, sei lá, minha esposa, eu me divorciei, e aí, lá no paraíso eu vou ficar aborrecido com ela que a gente se divorciou aqui? E a minha tristeza e angústia, aquela dor que eu senti? Gente, por isso que existe na palavra a promessa da restauração das almas dos filhos de Deus. É evidente que a sua alma vai para o paraíso, mas ela não vai com a carga emocional dessa vida. Porque a carga emocional dessa vida vem eminentemente da carne. Perceberam? Então, há uma promessa de restauração do nosso eu. Lá no paraíso vai continuar sendo você, eu, o nosso eu, a nossa personalidade. Porém, é uma outra condição, com um corpo perfeito de glória e a alma totalmente restaurada das coisas más desse mundo. Amado irmão, que dificuldade que há de entender isso. Amados, há uma dificuldade tão grande de entender isso. Meu irmão, será que você não entende que Deus é poderoso para restaurar a sua alma? Será que você precisa dizer que a alma morre? Porque eu acredito que o fundamento é esse, né? Que as pessoas têm esse raciocínio, a alma são emoções. Não, na alma contém emoções.
Aí as pessoas raciocinam, irmão, se a alma tem emoções, e aqui nós estamos recheados de emoções negativas, de coisas da carne, etc., então a alma morre e acaba. Não! O que acabam são os maus sentimentos da carne. Por quê? Porque a alma será restaurada. Vamos ver a promessa? Salmos 23, versículo 3. Olha só. Refrigera a minha alma. Veja, gente, irmão Cristiano, esta é uma promessa para essa vida. Não. Veja, até existem aspectos dessa palavra profética do salmista que se manifestam nessa vida, obviamente. Por exemplo, a revelação da graça, claro, ela traz um refrigério para as nossas almas, né? Então, eu acredito que a gente experimenta um pouco desse refrigério, dessa restauração da alma, quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho. É claro que há um aspecto que se manifesta aqui nessa vida. Mas essa promessa aqui dos Salmos é uma promessa para a eternidade. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra refrigera vem do hebraico yeshovev. Essa palavra significa restauração. Perceberam? Então, refrigera a minha alma é restaura a minha alma. E um detalhe importante, essa palavra yeshovev, ela está acompanhada de um prefixo que aponta para o futuro. Então, uma tradução mais correta aqui seria o seguinte: restaurará a minha alma. Note que é uma promessa do reino de Deus. Existe mais ainda uma informação nessa palavra que ela aponta para a ação de um terceiro, ou seja, no caso do contexto, esse terceiro aqui seria o pastor, porque no primeiro versículo diz, o Senhor é o meu pastor. Tá? Então, Yeshovev é isso, o pastor restaurará a minha alma. Em outras palavras, é isso. Olha que promessa. Então, essa promessa, vou repetir, ela se manifesta nessa vida? Eu acredito que sim, a partir do momento que o Evangelho da Graça nos é revelado. O Evangelho, ele já é algo maravilhoso do reino, né? É um alimento perfeito e que, claro, ele refrigera as nossas almas. Mas aqui é algo muito mais profundo, porque se refere à restauração que o pastor fará na eternidade. É uma promessa para a eternidade. Veja, o contexto nos mostra isso. Salmos 23, agora o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ora, se a minha vida é eterna, todos os dias é eternidade. E habitarei, olha só, na casa do Senhor por longos dias. A palavra longos no hebraico é a palavra leorer. Essa palavra significa eternidade, ou pode ser traduzida por eternidade. Então, longos dias é o quê? Leorer, no hebraico. Eternidade. Então, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A casa do Senhor aqui é o reino de Deus, amados. Então, o que o salmista está profetizando? Estava profetizando ali, né? Que a bondade do Senhor seria para sempre, todos os dias da minha vida. Ora, a vida do Filho de Deus é para sempre. Então, a misericórdia é eterna. E eu habitarei, então, no paraíso, que é a casa do Senhor, a casa de Deus, para todo sempre. Então, ali no paraíso, com as misericórdias do Senhor, as nossas almas passarão por essa restauração que vocês acabaram de ler conosco aqui. O refrigério é a restauração das almas. Então, veja, amado, a sua tristeza, a angústia que você passou, etc. Ah, irmão Cristiano, eu me divorciei, fiquei muito triste. Ah, eu briguei com fulano. Ah, eu me entristeci. Ah, tudo isso cai por terra. Isso é uma coisa apenas terrena da carne. E veja, carne e sangue não adentram o reino de Deus. Ah, irmão Cristiano, mas isso tem um sentido físico, né? Que a matéria adâmica não pode adentrar o paraíso. Sim, o sentido é físico. Mas veja, nós podemos estender esse sentido para tudo que a carne fornece para a alma. Então, quando Paulo falou da carne que não adentra o paraíso, não herda, né, o reino de Deus, claro que ele está falando no sentido físico, até porque o contexto ali é esse. Só que você pode estender, porque, veja, carne e sangue não adentrar o paraíso também se refere àquilo que a carne e o sangue proporciona. O mal que vem da carne e do sangue não entra no paraíso. 1 Coríntios 15, 50.
Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então a carne não adentra, não só fisicamente, né? Porque sabemos que o reino de Deus ele é um território, né? Só que a carne e o sangue, Adão, não pode adentrar aquele território. Só que o sentido aqui é mais do que físico. A carne não pode adentrar, mas tudo que vem dela também não adentra. Então, quando essa vida biológica acabar e a nossa alma for habitar em um novo corpo, lá no paraíso, ela será restaurada de tudo o que houve aqui nesse mundo. Ou seja, não haverá lágrimas. Olha a promessa, Isaías 25, 6 até o 8. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Que coisa linda, né? Veja, não só para os judeus, hein? Para todos. Um banquete de vinho envelhecido, que é o melhor vinho, né? Com carnes suculentas e o melhor vinho. Que coisa linda, né? 7. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Eu entendo isso aqui, amados, como uma referência ao antigo pacto, ao pecado, à lei, né? Porque eram coisas que dominavam toda a humanidade. O pecado dominou toda a humanidade antes da cruz. E a lei imputou o pecado em toda a humanidade, ainda que ela tenha sido dada apenas para os judeus. Observá-la, ela, enquanto imputadora de pecados, né, ela imputou o pecado, ou os pecados em toda a humanidade. Então eu entendo esse véu sendo retirado aqui, é uma alusão a isso, o véu do antigo pacto, o véu do velho homem, o véu do pecado, enfim, coisa maravilhosa, né? Versículo 8. Destruirá a morte. Olha só, essa promessa se cumpriu no ano 70. Para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amados, veja, o Senhor já fez isso. Ah, Cristiano, mas eu choro aqui, eu me entristeço. Veja, gente, mais uma vez, essa é uma promessa para o paraíso. Só que a rigor, nós não temos mais motivos para chorar, porque sabemos que a nossa vida já é eterna. Então, a rigor, não há motivos para lágrimas. Só que nós choramos por quê? Porque estamos ainda na carne. E como Jesus disse, a carne é fraca, a carne não suporta. É claro, mesmo você sabendo que a vida é eterna, que você vai encontrar os seus irmãos, vai encontrar os seus entes, você se sente triste porque a carne não suporta, né? A ausência, a saudade, aquela coisa toda. Só que, a rigor, vou repetir, não existe mais motivos para lágrimas. Mas como a carne é fraca, ela não suporta. Então a plenitude desta promessa é lá no paraíso. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. Ele já fez isso porque ele já acabou com a morte. Este é o sentido aqui. Não haverá mais morte, perceberam? Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Perceberam? A antiga ordem já foi, o antigo pacto já foi. É o que nós acabamos de ler lá em Isaías do véu, né? Esse véu do pecado, antigo pacto, velho homem, tudo isso passou. E a morte passou, o Hades acabou. Então não há motivos para lágrimas. Perceberam? Tudo está consumado. E a sua alma, então, será restaurada. Pense nisso, amado. Descanse nessa promessa. Não entenda que a sua vida, o seu eu vai acabar. Qual seria o sentido de Jesus morrer para nos dar a vida eterna e a nossa vida acabar? Percebe que isso não tem lógica, amado. Não tem lógica. Aí muitos perguntam, eu quero aproveitar também para falar sobre isso mais uma vez. Eu já falei e vou repetir. Muitos perguntam assim, irmão Cristiano, mas e a questão do amor? Eu me casei com uma pessoa que eu amo, lá na eternidade eu vou continuar amando, vou continuar sendo casado? Não. Mateus 22, 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Veja, irmão Cristiano, está vendo? Seremos apenas espírito, porque os anjos são apenas espíritos. Alguns se baseiam nisso, né? Mas observe o que está aí destacado na tela. Seremos como os anjos. Veja, não seremos anjos, seremos como os anjos. Em que sentido, irmão Cristiano? Em todos os sentidos? Não, no sentido do casamento. O assunto aqui é o casamento.
a partir da ressurreição dos mortos, lá na eternidade. Então, em relação a sentimentos de amor, etc., sentimento matrimonial, né? Sentimento de casamento, atração sexual, nada disso tem no paraíso. Neste sentido, seremos como os anjos. Como os anjos. Neste sentido. Então você não pode pegar essa passagem e interpretar como sendo todo sentido. Vamos ser como os anjos, ou seja, seremos somente um espírito lá no paraíso. Não. Teremos um corpo físico, porém glorificado, sem defeitos, tá? Onde a nossa alma habitará juntamente com o nosso espírito. Agora, neste sentido do sentimento matrimonial, isso não haverá. Atração sexual, aquela pessoa foi casada e eu amava sexualmente e vivia uma vida ali de relação. Não, isso não tem no paraíso. Isso é uma coisa eminentemente da carne. E a carne e o sangue não adentram o reino de Deus. Perceberam como tudo se fecha? Então, abençoados, entendam isso. No paraíso, nós seremos triúnicos como somos hoje. A nossa alma não vai ser destruída. Ela vai seguir, até porque ela é a nossa vida. Tá? Só que ela será restaurada de tudo que a carne impingiu nela. É claro que enquanto estamos aqui na vida material, a carne vai impingir coisas negativas. Você vai se entristecer, vai se aborrecer, etc. Isso acontece. Só que acontece em nível carnal aqui, nesse mundo material. Adão, né, entre aspas, ainda nos aflige. Mas quando esse Adão voltar para o pó, a nossa alma vai ser restaurada. Salmos 23 vai se cumprir plenamente. Salmo 23 já está cumprido em parte, como eu falei. Mas vai se cumprir plenamente quando tudo que a carne impingiu em nossas almas será destruído e a nossa alma seguirá viva e pura e perfeita no paraíso, assim como o nosso corpo será e assim como o nosso espírito já é, para a glória de Deus. Eu quero encerrar com João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça. Irmão cristiano, quem são os que nele crê? São os eleitos, os filhos que já nasceram com a capacidade de crer, né? O crer, no caso aqui, é uma consequência de a pessoa ser filha, tá? Para que todo aquele que nele crer não pereça. Perceberam? Todo aquele que nele crê são os filhos de Deus, que têm a capacidade para crer nele. A promessa de não perecimento. Então eu não posso pregar que a alma do Filho de Deus perecerá. Isso é um equívoco. A nossa alma é eterna porque a vida é eterna. Então esta é a promessa. Deus enviou o seu Filho. Em outras palavras, ele se manifestou como Filho. Sabemos isto hoje por revelação, graças a Deus, né? Para que todo aquele que crê, todo aquele que é filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Já nascemos em condição de vida eterna. Estamos cumprindo aqui o propósito de Deus, porque se nós nascemos aqui é porque este era o propósito do Senhor. Estamos cumprindo aqui, né, o que Deus determinou, mas o Senhor tem para nós um grande tesouro no paraíso. Deus tem para nós algo que os nossos olhos jamais viram, mas verão. E que nós já temos tudo em nosso espírito. E que se manifestará a partir do momento que o pó voltar para o pó. A sua alma será restaurada de tudo que a carne impingiu nela. Isso para a honra e glória do Senhor. Amados, já somos no espírito. Mas eu digo, seremos no paraíso perfeitos, assim como já somos no Espírito. Louvado seja Deus por isso.